Boa tarde. Eu creio que o alinhamento dos jovens não é diferente, aliás, do alinhamento da maioria da população. Aliás, estudos recentes de comportamento eleitoral justificam exatamente isso. Os jovens não votam menos que votam outras camadas etárias. O 25 de Abril para a juventude representa a criação dos direitos da juventude. Nunca a juventude nem o povo português teve direitos constitucionalmente garantidos. Isso só aconteceu de facto com o 25 de Abril. Um desses direitos foi o direito de participação política, foi o direito à educação, o direito ao trabalho com direitos, o direito à saúde, o direito à cultura e, portanto, creio que nas várias formas também muito ricas que a juventude tem de participar na nossa sociedade hoje, nos dias de hoje, no século XXI, acabam por ter uma chama e uma ligação muito grande ao 25 de Abril de 1970. Eu posso lhe dizer que todos os anos conheço jovens que pela primeira vez vão descer a Avenida da Liberdade, na minha experiência concreta, com a Juventude Comunista Portuguesa. Todos os anos há jovens que é a primeira vez que o fazem. Nem todos se identificam com este modelo. Muitos há que nem sabem que se realiza um desfile em Lisboa, que vai desde o Marquês de Pombal até ao Rossio, onde termina com o discurso do militar de Abril. E, portanto, creio que temos sempre que ganhar mais e mais jovens para essa luta. Através da televisão, talvez, não é? Porque não conheço em concreto, mas pela importância que tem, nós sabemos, eu desde pequenina que me lembro de ligar a televisão no dia 25 de Abril e ter a imagem na Assembleia da República, talvez, tirando a noite 24 para 25, a primeira comemoração oficial que há do 25 de Abril. Portanto, creio que é essa referência, pelo menos dessa imagem. Agora, há uma imagem que eu só participei nos desfiles da Avenida da Liberdade, quando vim viver para Lisboa, sou natural de Estremoz, no distrito de Évora, mas era uma alegria muito grande saber que na noite 24 para 25 ia haver foguetes, ia haver normalmente um evento cultural ou uma peça de teatro, e isto já há alguns anos passados desde o 25 de Abril. Eu creio que Abril foi o momento mais bonito da nossa história, porque de facto a conquista da democracia e da liberdade foi apenas em 1974 no nosso país e, portanto, de facto, creio que, eu já disse aqui isso, mas falar em direitos da juventude, falar em direitos fundamentais para a organização da nossa sociedade só foram possíveis depois de 1974. Aliás, porque tínhamos como contraponto 48 anos de ditadura fascista que trouxeram resultados devastadores para o país. Houve um momento fundamental na Revolução, que é a Contra-Revolução, e, portanto, em que um conjunto de medidas começaram a ser contrariadas e hoje estamos a viver um resultado, creio que, mais alargado dessa Contra-Revolução. No século XXI, em 2010, nós estamos num país em que hoje os níveis de distribuição da riqueza, são números oficiais do Instituto Nacional de Estatística, são muito semelhantes aos de 1973. Portanto, num regime democrático foi possível, outra vez, o predomínio do poder económico sobre o poder político. Isso é um mau sinal para a nossa democracia. É hoje mais difícil para os jovens ter acesso à estabilidade no emprego, ou um emprego com direitos. É mais difícil ter acesso à habitação, é mais difícil ter acesso à cultura e à educação. É mais difícil do que os anos exatamente subsequentes a 1974, porque nós hoje vivemos um momento de defesa dos direitos constitucionais e a seguir em 1974 vivemos um momento de conquistas. Recentemente falava com um jovem trabalhador que me dizia eu há 20 anos trabalho numa empresa e nunca conquistei nada, estou apenas a defender os meus direitos, nunca conquistei um direito. Luto todos os dias por melhores salários, por direito à greve, por direito a horários de trabalho mais dignos e nunca conquistei nada. E isto a seguir ao 25 de Abril aconteceu. De facto, foi a primeira vez em que as pessoas tiveram direito a um salário mínimo nacional, em que as pessoas tiveram acesso ao subsídio na doença, ao subsídio na maternidade. Eu creio que é um retrocesso. E de quem é a responsabilidade? Dos sucessivos governos do Partido Socialista, do Partido Social Democrata, também do CDS que estiveram no governo e que tomaram medidas contra o espírito da Constituição. Creio que a aprovação do Código do Trabalho pelo Partido Socialista em 2007 foi um sinal de forma muito gravosa, não apenas para todos os trabalhadores, mas para as futuras gerações. E isso é um sinal de que Abril e o 25 de Abril não é um acontecimento histórico adquirido e salvaguardado, mas que se garante e se conquista todos os dias e se defende sobretudo todos os dias. O PCP já esteve também em governos. Enfim, o PCP foi a tal fase da conquista dos direitos fundamentais. Eu creio que é cumprir Abril, de facto, porque Abril infelizmente não foi cumprido e portanto há um longo caminho ainda a percorrer nesse sentido. E como é que isso se faz? Desde logo o PCP entende que a democracia não é exclusivamente política
E a democracia só será completa quando existir democracia económica, democracia social, democracia cultural e democracia política. E, portanto, entendemos que a concretização da Constituição da República era, de facto, fundamental. Eu há pouco falei, e creio ter sido mal entendida, a propósito da distribuição da riqueza. Antes do 25 de Abril, o capital tinha mais riqueza que o trabalho. E, portanto, os trabalhadores tinham menos e muito piores condições de vida que a maioria, que uma pequena minoria de capitalistas monopolistas que tinham. Quer dizer a que a desigualdade se mantém nos dias de hoje? Não, quer dizer é que com o 25 de Abril foi a primeira vez na história de Portugal que a distribuição da riqueza favoreceu os trabalhadores em detrimento do capital, aliás cumprindo um princípio constitucional. Passados 30 anos do 25 de Abril, em regime democrático foi possível o poder económico reforçar-se perante os trabalhadores. E quando dizemos trabalhadores é a maioria da população. São as mulheres, são os jovens, são os idosos, são os enfermeiros, são os psicólogos, são os jornalistas, são os professores. E, portanto, dizer isto é dizer que houve um caminho fundamental. Foi a conquista de direitos, como já disse, direitos básicos ao trabalho, à segurança no emprego, a férias pagas, à saúde, à educação, à cultura, mas que hoje têm sido postos em causa. Há pouco o PSD dizia que o PCP tem esta tendência de luta partidária. Isto não é uma luta partidária. É no sentido de responsabilizar, porque nós não podemos estar a desresponsabilizar os sucessivos governos e dizer que isto é estrutural. Não é? O 25 de Abril foi uma revolução democrática e abriu precedentes do ponto de vista dos direitos sociais como nunca tinham existido, até mesmo em relação aos direitos económicos. O PCP realizou ontem uma audição sobre as privatizações e as consequências que isso tem do ponto de vista do nosso aparelho produtivo nacional, do próprio crescimento económico, da retirada de direitos aos trabalhadores desses setores e de facto, se há exemplo claro sobre essa matéria, é a questão, por exemplo, da EDP. Com a privatização da EDP, hoje as pessoas pagam a eletricidade mais cara, mas nem por isso a EDP dá prejuízo, muito pelo contrário, permite lucros astronómicos a uma minoria de pessoas, administradores da EDP, mas todos os portugueses pagam mais caro a eletricidade. Os trabalhadores da EDP passaram a ter menos direitos e, portanto, a questão da privatização, as questões do ensino e da educação não ser um direito gratuito, público e de qualidade, mas hoje, para estudar no ensino superior, paga-se à partida 1000 euros de propinas de primeiro ciclo. Não é? Nós muitas vezes, quando dizemos isto a estudantes do ensino secundário que não sabem isto, 1000 euros, sim, 1000 euros, não é? E de facto isto é limitativo do ponto de vista do acesso a um direito constitucional. Há propinas de segundo ciclo que ascendem aos 20.000 euros. Isto é de facto resultado de uma política concreta, uma política de educação que foi desenvolvida não apenas pelos governos do Partido Socialista, mas também pelos governos do Partido Social Democrático e do CDS, que nunca romperam no sentido de cumprir e concretizar um direito constitucional, mas abrir o outro caminho de privatização de um direito fundamental. O que a Constituição diz é que cabe ao Estado assegurar o direito à cultura, à educação, ao trabalho, porque quem tem recursos para aceder a esses direitos, certamente terá sempre, e ainda bem que tem. Mas a maior parte dos portugueses não tem esses direitos.